quando fala dois ou três, que era uma determinação da lei com relação a testificar alguma coisa, até mesmo para eles poderem executar, né, algum mandamento da lei, teria que ter no mínimo 2 a 3 testemunhas. Jesus sempre dizia, né, em verdade, quer dizer, era ele e o Pai, já era 2 testemunhas, só que ele e o Pai vêm habitar em nós. Então, olha que interessante, ficou 2 e 3 também, porque nós somos um, o Filho é um também e o Pai também. Então, a nossa palavra, ela já tem esse empenho de 2 ou 3 testemunhas. Então, nós nunca estamos só, no sentido sozinho. Sempre tem o Pai e o Filho habitando em nós, que é o Espírito Santo, e que dá a se entender 2 ou 3. Muito bem. Então, aqui em Colossenses 1, diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, né? Aos santos e irmãos fiéis em Cristo, que estão em Colossos. Graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. E o 3 diz assim: graças damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós. Eles tinham um cuidado, né, bacana. Paulo sempre foi zeloso, né, cuidar dos irmãos, orar, ler e tal. Portanto, ouvimos da vossa fé em Cristo. Prestou bem atenção aqui, ó, Colossenses 1,4. Portanto, ouvimos, quer dizer, eles ficaram sabendo, ouvindo, da vossa fé em Cristo. É muito importante esse detalhe, é onde nós colocamos a nossa fé. Porque hoje as pessoas, elas não colocam a fé só em Cristo como deveria. Eles colocam a fé no pregador, no sistema, na placa, e na doutrina deles lá, e aí vira uma bagunça, né, que não essa situação aí. Olha só. Então, a vossa fé em Cristo, e do amor que tendes para com todos os santos. Veja que o amai-vos uns aos outros, sobre os santos, a palavra santos aqui já é aqueles que estão justificados em Cristo e já tem o Espírito Santo, que já santificou. Muito bem. Diz mais: por causa da esperança que vos está reservada nos céus, né? Da qual já antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho. Então veja que o Espírito Santo, que é o Espírito de verdade, que vai testificar de Cristo, que é o próprio Evangelho da salvação. Então, quando a gente passa a ouvir, já ouviste pela palavra da verdade, ou seja, o Espírito de verdade usando de um irmão ou de uma irmã para falar, certo? Do Evangelho. Veja que quando nós estamos sendo usados pelo Espírito da verdade, o foco, ou nós temos que estar sempre falando do Evangelho. Ou seja, o que é o Evangelho? Bom, o Evangelho é o próprio Senhor, né, que já é a salvação, e o poder de Deus, como diz Paulo, não me envergonhe do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação, quer dizer, é a ação, o poder do Espírito do Senhor, convencendo o pecador, né, do pecado e da justiça, mediante a pregação do Evangelho, na inspiração da palavra. E continua. Que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já foi frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouviste, conhecestes a graça de Deus em verdade. Né? Então, a graça de Deus já é aquilo que o Senhor proporcionou para nós, de graça, né? Em graça, o seu amado Filho. O Evangelho é o poder, é a verdade, pelo Espírito de verdade, e que esse Evangelho sendo
testificado, porque quando nós pregamos, nós testificamos. E testificamos de quem? Do Senhor Jesus. Para testificar dele, nós já até falamos antes, tem que ter o Espírito Santo. Senão você não testifica, você apenas fala dele. Testificar dele é uma coisa, falar dele é outra coisa. Há uma diferença. Continuação. Que já chegou a vós, como também está em todo mundo, né? Já fortificando, como também entre vós, desde o dia em que ouviste e conhecestes a graça de Deus em verdade. Então veja só, não é só uma questão de ouvir. É e conheceste.
Quer dizer, eles não queriam que propagasse isso. Eles queriam que encerrasse tudo ali, acabou e pronto. E aliás, até hoje mais ou menos é assim. Aí vem o versículo 3. E lançaram mão deles, olha, ó, prenderam eles. Olha, ó, e encerraram na prisão. Prenderam. Olha só, quer dizer que pregar o evangelho, como Pedro e João estavam pregando, 3.000 almas se converteram, já logo no Atos 3, na próxima oração, quando eles foram lá, o paralítico foi curado pelo nome de Jesus. Bom, aí começou a confusão. Olha lá. Até o dia seguinte. Então, quer dizer, eles prenderam eles de um dia para o outro. Pois já era tarde. Então, quer dizer, era um horário meia tarde, eles não queriam se incomodar com aqueles dois. Ó, prenda lá, amanhã nós vamos conversar com eles. Bom, Pedro e João ficaram presos, a noite inteira lá na cadeia. Aí o que acontece? Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram, e chegou o número desses homens, quase 5.000. Então você veja que nesse intervalo de Pedro e João, após aquele milagre tremendo do paralítico, e naquele espaço da tarde, quase 5.000 homens se agregou. Só vi essa questão. Só deles ouvir o Espírito Santo usando tremendamente de Pedro e João, essas pessoas se converteram. Então, quer dizer, imagine que rebuliço que deu, né? Os sacerdotes ficaram enlouquecidos. Os caras do templo falaram, pô, de uma hora para outra esses caras reúnem um grupo tão grande assim. Você vê que quando Jesus andava com os discípulos, não chegava uma multidão nesse nível, até porque Jesus não pregava o evangelho, Jesus estava só trazendo princípios do evangelho. Olha que interessante. Veja que Jesus não pregava a salvação ainda, até porque não tinha ido para a cruz. Jesus falava futuramente. Lembra do Sermão da Montanha? Olha, bem-aventurados que choram, serão consolados, né? Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Então, quer dizer, Jesus sempre falava numa linguagem mais futura. Por quê? Porque a mensagem do evangelho só ia passar realmente a convencer o homem do pecado através do Espírito Santo. Por isso que Jesus dizia para os judeus, vocês têm que permanecer na minha palavra, né? Verdadeiramente sereis meu discípulo, condicional de novo futuro, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Esta verdade era só o Espírito de verdade, não era antes. Você vê que nem os discípulos tinham se convertido ainda. Eles apenas eram seguidores, né? Viam Jesus fazer tudo aquilo, eles estavam sendo treinados, era um test drive ali com eles, tá certo? Só que ainda eles não tinham capacidade, mas a partir do momento que desceu o Espírito Santo, que entrou a mensagem do ministério do Espírito, bom, aí a coisa mudou. Então, aquilo que era apenas um grupo pequeno, e algumas pessoas que Jesus fazia milagre aqui e ali, que os sacerdotes já se doía, mas não era ainda tudo aquilo, mas quando Pedro e João causou uma revolução de quase 3.000 almas, mais 5.000 almas, bom, aí o negócio assustou. Veja a diferença do antes e o depois. Pode ver. Olha a continuação. E aconteceu no dia seguinte, reunindo-se em Jerusalém, os seus principais anciãos e os escribas. Então, quem que se reuniu para interrogar Pedro e João? Foi os romanos? Não. Foi lá a seita dos saduceus? Não. Sei lá, quem que estava se incomodando? Justamente, olha lá, pode ver, ó, os principais, né, os anciãos e os escribas. E ainda segue uma lista, ó, e Anás, o sumo sacerdote, Caifás, João Alexandre, e todos quanto havia da linhagem dos sumos sacerdotes. Quer dizer, estava toda a cúpula do Sinédrio, estava todos os bambambam reunidos, só porque Pedro e João, né, o Senhor usando deles, causou aquele milagre daquele homem, mais essa revolução de quase 5.000 almas, isso deixou eles loucos, enfurecidos, invejosos, inconformados, e queriam tomar satisfação. Ou seja, eles queriam proibir eles de fazer aquilo. Bom, continuando. Olha lá. E pondo-os no meio, quer dizer, pegaram Pedro e João, colocaram no meio de toda essa roda de clero, de sacerdote lá, e perguntaram com que poder ou em nome de quem fizesse isso. Você viu como é que não poderia?
Veja que eles estavam fazendo ao redor do templo, não dentro do templo. Até porque o milagre que aconteceu com o paralítico foi para fora daquele espaço do pátio do templo, não dentro. Era para um lado de fora. E já deu toda essa confusão. Imagine se eles tivessem entrado lá dentro. Bom, aí, né? Olha a continuação. Ó, então Pedro o quê? Só o Pedro? Não. Pedro pescador? Não. Então Pedro, cheio do Espírito Santo. Esse é o detalhe, irmãos. Não adianta você pegar esses caras por aí, que é só o cara, e digamos assim, uma gritaria e uma enrolação de língua que não é Espírito Santo, coisa. Não adianta. Então Pedro estava cheio do Espírito Santo. Olha a diferença. Você encontra essas colocações aonde? Ah, tem um pregador lá. Não, ele diz que está cheio, finge que está, mas não está. Olha a continuação. Lhes disse, quer dizer, o Espírito Santo usando da boca de Pedro, com muita ousadia, disse: principais do povo, e vós anciães, olha os anciães aqui. Você pode ver, ó, onde estão os anciães, os principais, quer dizer, o clero, a cúpula, os que hoje se intitulam líderes, que era a mesma coisa, esses fariseus, eles nunca vão aceitar esse evangelho que nós pregamos. Eles detestam isso, porque estraga o negócio deles. Esse evangelho que o Espírito Santo nos dá de pregar, com verdade, com unção, com sabedoria, com discernimento, com conhecimento, eles não querem, porque isso não dá lucro para eles. Esse evangelho que a gente não cobra nada, que é de graça, estritamente, eles não querem. Eles não querem. Eles querem cobrar, eles querem ganhar dinheiro. Eles não querem que as pessoas descubram que o evangelho é gratuito. Está entendendo? Então eles querem proibir, como estavam tentando já proibir Pedro e João aqui. Olha a continuação. Aí Pedro continua, visto que hoje somos interrogados, né, acerca do benefício feito a um homem enfermo e de que modo foi curado. Olha lá. Aí Pedro começa a dizer, ó, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, olha só o que furecia o sacerdote ao usar esse nome. Eles têm uma raiva desse nome, até hoje. Você já viu que os judeus até hoje não gostam desse nome? Você sabia que lá em Israel você não pode pronunciar esse nome? Se você começar a falar isso aí lá, eles já dão um jeito com você. Tiram você da rua. Eles não... Tanto é que você não vê as pessoas anunciando assim. Lá não. Aqui no Brasil eles não podem fazer nada, mas lá eles não gostam. Dentro da maçonaria não pode usar muito esse nome. Você até pode falar, mas olha, muito pouco. Se você começar a falar Senhor Jesus, pronto, já não pode também. Por quê? Porque os demônios se incomodam. Esse nome aqui é um terror para eles. É um nome que realmente causa um abalo. Olha a continuação. Ó, seja conhecido de vós todos e todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, para ficar bem frisado, aquele a quem vós crucificaste, quer dizer, Pedro agora jogando em rosto deles, que eles tinham crucificado. Ó, sabe aqueles que vocês crucificaram? Sabe aquele Jesus do Nazareno que vocês crucificaram? Tá vendo só? Ó, e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Então, quer dizer, é um nome tão poderoso que aquele homem paralítico ficou curado. E é o que Pedro falou, em nome desse aí, ó. Esses que vocês mataram, pensaram que mataram, mas Deus ressuscitou, é em nome desse que esse homem está são. Aí, continua. Olha o versículo 11. Ó, ele é a pedra. Olha quem que é a pedra, né? A pedra é Jesus, tá, irmãos? A pedra não é Pedro. Pode ver, ó. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós. Olha lá, ó. Os edificadores, a qual foi posta por cabeça da esquina. Olha lá, ó. E em nenhum outro, aqui que está o detalhe, irmãos, ó. Em nenhum outro há salvação. Por exemplo, há salvação na empresa católica? Não. Há salvação na empresa Assembleia? Não. Há salvação na Batista, Presbiteriana, Metodista? Em nenhum outro, nada, nenhum nome pode dar salvação. Só que tem um detalhe.
entre o nome verdadeiro, Senhor e Salvador Jesus, ou Yahushua e Amashir, que é Jesus o Messias, e o outro Jesus, aí que está o problema. Porque alguém vai dizer assim, irmão, mas lá nós cremos no nome de Jesus. Não, os católicos não negam o nome de Jesus. Só que qual Jesus que eles estão servindo? Porque uma coisa, por exemplo, vamos supor, meu nome é Samuel, mas existe outro Samuel por aí, certo? E que não é a mesma coisa que eu. É Samuel também, é o mesmo nome, só que é outra pessoa. Fala diferente, tem outras situações, enfim, pode ter outra crença, etc, etc. Tá vendo só? Então, essa história, eu creio em Jesus. Aí você fala assim, qual? Aí ele vai dizer, o Jesus da Bíblia. Tá, aí você pede mais especificação, mas aonde que você conheceu? Lá no católico. Bom, então tá errado. Como assim? Não, aquele Jesus que eles pregam lá não é o mesmo que está na Bíblia. Ou não é o mesmo que você está lendo aí. Como assim? Ué, é só você ver a história. O Senhor Jesus aceitaria idolatria? Não. Lá tem. O Senhor Jesus aceitaria mentira? Não. Lá eles aceitam. O Senhor Jesus aceitaria adoração de ídolos, pós-ídolos e juntar tesouro na terra? Não. Então não é o mesmo Jesus. Não estamos falando do mesmo. Entendeu? Seria a mesma coisa assim. Uma pessoa conhecer um outro Samuel, que no caso não sou eu, e aí alguém vai começar a falar, o cara chega tentando falar no meu nome. Não, vai lá, que o tal irmão Samuel tá lá. Bom, alguém vai lá ouvir. Aí chega lá e fala, não, mas isso aí não é irmão Samuel. Sabe quando eu falo assim, eu tenho uma palavra boa aqui que o irmão Samuel deu. Aí você fala assim, passa para mim. Aí você já me conhece, já ouviu falar, pregar. Aí chega o áudio, você fala, não, esse não é o irmão Samuel. Tudo bem que ele pode se chamar Samuel, mas não é o mesmo não. Samuel não prega assim, não cobra dízimo, etc, etc. Não é assim que vocês já iam logo reconhecer? Pois é. E por que essas pessoas não vê essa diferença? Por que eles acham que o católico o Jesus do católico é o mesmo do Jesus evangélico do outro? Não, claro que não. É óbvio que não. Por isso que é falta de leitura, falta de responsabilidade na leitura e identificar quem está falando. E mesmo que não tivesse as escrituras, mesmo que não existisse esse livro, nós íamos saber porque o Espírito de Cristo habita em nós. Da mesma maneira que Paulo pregava o Evangelho por revelação de Jesus Cristo sem aprender de homem algum. Só que os religiosos, os fanáticos, ficam loucos porque eles querem arrastar para eles. Então os católicos não querem perder os seus fiéis, os
que, né, que o Espírito Santo sempre nos deu de testificar, não é para juntar tesouro na terra. E essas construções é tesouro na terra. E agora? Tá vendo só? Já é um negócio que você tem que parar para pensar. É mesmo, né? Por que eles têm que construir e gastar tanto dinheiro? Podia ser uma coisa mais... um local simples ali, pronto. Nem precisava toda essa extravagância aí, né? Porque tantos irmãozinhos necessitados e esse monumento aí, esse negócio faraônico, né? Para quê? Entendeu? Fora os rituais. E outra, quanto maior o negócio, quer dizer, quanto maior o templo, né, que eles chamam, aquele local, mais dinheiro eles vão querer cobrar. Eles não têm tempo de falar do evangelho, porque eles vão ter que ficar se preocupando em pagar conta. Aí tem que falar, irmãos tem que pagar, irmão tem que não sei o quê, irmão tem que se esforçar, põe a mão no bolso, tem que... Gente, você não tem paz, você não consegue vir lá. Você vai lá para ouvir a palavra, mas que jeito? O pregador vai falar, sei lá, 15, 20 minutos talvez, mas sempre incluindo uma mensagem que diz, olha, temos que ajudar a casa do Senhor, temos que ser o dizimista e ofertante. Meu Deus, você fala assim, mas todo dia a mesma coisa. Você chega até a decorar o que eles vão falar lá. Já até sabe. Eu já até sei o que eles vão pregar. Vai começar o hino, o segundo hino, depois isso, mais aquilo. Aí já começa, né? Saqueação de dinheiro, envelope, campanha. Você sai de lá carregado, você sai de lá com uma pilha de envelope, de sei lá mais o quê. Aí você tem que... Sabe, você não sabe nem o que fazer. Às vezes você pega ali no impulso, às vezes você pega para não ficar chato, mas depois você fala assim, meu Deus, mas e agora o que fazer com esse envelope? E agora a semana que vem tem que estar lá e tem que levar esse valor. Você fica numa agonia. E aqueles coitadinhos que às vezes pega ali e depois não tem condição mesmo. Não recebe o dinheiro, não sai o pagamento, sei lá como é que é. Aí que fica perturbado. Aí fica pensando que Jesus não ama ele, ou que ele é mão de vaca, não quer ajudar a casa de Deus. Fica um negócio estranho, gente. Imagine você sentar para ouvir a palavra do Senhor Jesus e aí desvia tudo. Aí entra os comerciantes, os picaretas, não dá. Você vai me desculpar, mas esses lugares tem nada a ver com o evangelho. Eu não consigo ver Paulo pregando assim. Você consegue imaginar a mensagem de Paulo ou de Pedro e esse negócio? Você viu lá a distribuição de envelope para voto? Eu nunca vi. Você viu lá a campanha de 7 dias, não sei quantos dias? Também nunca vi. Você vê lá a fogueira santa? Não, isso não existe. Você vê lá dízimo? Não tem. Pô, você quer coisa mais absurda do que esse dízimo, dinheiro mensal, que nem existe? Não tem no Novo Testamento, não existe. Até quando que as pessoas vão entender que não existe? Acabou. Na cruz de Cristo encerrou, acabou. Não tem. Não era nem mais para mencionar essa palavra dízimo. Nem mencionar mais. Isso aí foi ano passado, pronto. Encerrou. Acabou o sacerdócio levita, acabou. E agora? Agora é ajudar os irmãos, amar uns aos outros, ajudar uns aos outros e pronto. Simples. A igreja somos nós mesmos. Tem que fazer o ID. Como é que eu vou fazer o ID se eu faço uma construção? Eu prendo todo mundo ali dentro, faço que as pessoas fiquem presas ali, fanatizem aquilo ali, paguem por aquilo ali e vivem em torno daquilo ali. Quer dizer, todo mundo vai viver em volta daquele negócio ali. Quer dizer, o bairro inteiro, onde você fez a construção, vai ficar ali todo dia em volta daquela construção de novo. E a mesma coisa, e dinheiro, a mesma coisa. E não sai daquilo. Você não aprende, você não cresce, você não recebe os dons, você se sente, digamos assim, inútil, porque você não tem participação, a não ser pagar. Para pagar, aí você tem. Agora, eu te pergunto, qual dom que você recebeu? Aí você vai dizer, não, irmão Samuel, não tem nenhum. Então vamos para outra pergunta. Quantos anos você está nesse lugar? Nossa, aí já dá até um gelo, né? Não, 15, 20, 10, tudo isso. E não recebeu um dom. Nada. Mas, não, veja bem, não, tem ou não tem? Não, o Senhor, não, tudo bem, eu sei que o Senhor é bom, é misericordioso, não, até aí tudo isso aí eu sei, eu quero saber cadê os dons. Como é que pode uma pessoa passar 20, 30 anos pagando e não receber um dom nenhum? Ou pensa que tem, porque de repente ele fez um cursinho, não, eu tenho dom de evangelista, tá, mas como?
Eu fiz um curso lá e aí o pastor disse que me separou para evangelista, mas isso aí não é dom, gente. Não entendeu nada ainda. E esses camaradas que se dizem pastor, bom, aí assusta mais ainda. Não, porque eu sou pastor, não sei quantos anos e tal, eu dirijo uma igreja. Quer dizer, olha só a conversa, dirijo uma igreja. Você já viu essa palavra? Você viu Paulo dizendo assim, pois é, eu sou dirigente da igreja. Dirigente? Aonde? Ué, escuta, mas você tem habilitação? Dirige? O que é? É uma espécie. Qual a habilitação que você tem que ter? Que nem dirigir um caminhão, uma carreta, um ônibus. Eu não estou entendendo. Igreja dirigida por você? Ué, mas como que é isso? Eu entendo que a igreja é guiada pelo Espírito Santo. Aí sim. Agora, por um homem? Mas que igreja é essa? Viu como é que é o negócio? Viu por que as pessoas ficam tão perplexas quando nós falamos? Porque é um choque de realidade. Você pensa que você estava servindo o evangelho e agora que você vai descobrir que aquilo ali nunca foi evangelho. Ou passa longe de ser o evangelho. Se, digamos assim, 5%, bem pouquinho, que você vai poder falar. 95% errado. Gente, é muita coisa. Não era para ser o contrário? Tipo assim, sei lá, nós ter lá 5, 10% de erro, que daí seria tolerável. Eu acho que até é muito, né? 10%. 5% de erro, que nós somos seres humanos, e 95% não. Que é justamente o momento que nós estamos sendo usados pelo Espírito. Não pode haver erro. Agora lá é o contrário. Lá você tem 90, 95% de erro, de engano, de mentira, de práticas de indulgência, e 5% só. Por isso que o povo não cresce. Aí você fala assim, não, mas teve um irmão lá que agora ele se tornou... Quantos anos que ele se tornou pastor? Quantos anos? E que pastor que ele é? Não, ele foi consagrado. Não, consagrado por quem? Irmão, sabe que vocês não entendem que o cara ter um título de pastor é muito fácil? Eu quero saber o dom de pastor. Irmão, se entrevistar todos esse povo aí, ó, você vai ficar assustado. Que a maioria não tem dom. Mesmo dizendo que tem, mesmo dizendo que tem um título de teologia, mesmo dizendo que foi derramado um óleo liso na cabeça, que foi consertado. Não tem dom. Mas como assim, irmão? Não tem. Pelo Espírito, não. Eles têm um título. E aí? São pessoas boas? Pode ser até que seja. Mas enganadas. Bom, se eles que se intitulam pastor já não são, imagine o povo que está ouvindo eles. Porque você é o que você ouviu. Por exemplo, se você aprende num lugar errado e alguém diz que é certo, você acredita. Só que depois, quando se encontrar com quem está certo, você fala, poxa, eu achei que era assim e não é. Imagine um camarada que alguém oferece para ele um curso, sei lá, de medicina. Curso avançado, sei lá mais o que e tal. Só que tem que pagar isso, mais aquilo. É um curso muito profundo. E o cara, digamos assim, aprendiz ainda, né? Começando ali do nada. Então tá bom, vamos entrar nesse curso aí, vamos fazer, vamos, né? Eu quero ser médico e tal. E o cara vai lá, estuda lá e tal. E depois ele, sei lá, dá uma carteirinha falsa para ele, no final do curso, ele nem sabe também. E ele tá tudo feliz, pô, bacana, agora tô formado, sou médico e tal, fiz uma pós-graduação com esse cara e tal, beleza. Aí quando ele vai realmente lá, né, um consultório ou no hospital operar alguém, aí ele vai se encontrar lá com outros médicos, que de fato são verdadeiros, aí vai dar um negócio meio estranho, não vai não? Porque tudo bem, ele vai colocar um jaleco de médico, tá, um crachazinho, beleza. Até lá, entrar lá para dentro do hospital, conversar com outros médicos. Até então, as primeiras conversas, eles não vão perceber. Mas a hora que você for começar a falar umas coisas mais difíceis, olha, tem esse problema aqui. Aí você diz, não, o que eu aprendi é assim. Eu quero dizer, aprendeu como? Assim? Aí os outros médicos dizem, não, mas como assim aprendeu assim? Não, porque o curso que eu fiz... Fala, curso? Aonde? Não, cara, assim...
Aí o cara falou, não, peraí, você fez curso com aquele cara? Rapaz, aquele cara aquilo é falso, aquele curso lá não vale nada não. Você leva um choque, não leva? Sério, meu Deus, você está numa situação... Não, olha, melhor se nem operar. Não, pode parar. Não é assim que os outros médicos que são verdadeiros vão dizer para eles, não, para, cara. Não faz isso não, cara. Você pode ser até preso. Olha, aconselho você parar tudo embora, porque se nós fizermos uma denúncia aqui, essa tua carteirinha não vale não. É daquele lá que você fez? Pois é, não tem valor. É isso que eu estou dizendo para as pessoas. Que esses pregadores, por mais que possam ser pessoas, algumas, né, não todas, mas bem intencionados, mas eles não têm a verdade. Porque virou comércio. Por que eles só sabem cobrar? Ou só sabem falar de dinheiro? Já prova que não aprendeu na escola de Jesus, ou do Espírito de Cristo. Quando o cara vem com essa conversa de dízimo, templo e sacrifício, não é, o Espírito Santo não ensina isso, gente. Então você tem que desconfiar. Não, peraí, meu querido, tem alguma coisa errada aí, não está dando certo não. Não é assim. Então olha aqui, Atos 4. E ele é a pedra que foi rejeitada por vós. Atos 4:11. Os edificadores, a qual foi posta por cabeça da esquina. E nenhum outro há salvação. Nenhum outro. Nenhuma empresa, nenhum outro, mas tem que ser esse especificamente. E esse aqui, ele é espírito, ele e o Pai vêm habitar em nós, ele é espírito e verdade. Não é qualquer um. Não é qualquer um que pode usar até o nome dele, não. Porque ele disse, muitos vão usar do meu nome. Usar do nome dele é uma coisa. Agora, se ele autorizou, é outra coisa. Então, irmão Samuel, nós não podemos. Não, podemos usar o nome porque ele nos outorgou. O Espírito dele que testifica nos dá autoridade para usar o nome dele. Mas não é qualquer um que pode usar. Ou, se tiver usando, não é o mesmo Jesus. Não é o mesmo. Sabe por quê? Por que Jesus vai dizer assim, por exemplo, olha que condenação terrível, olha que profecia assustadora, que era para todo mundo parar ali para pensar. Você tem um texto que você tinha que parar para pensar, poxa, é mesmo, deixa eu pensar melhor aqui, deixa eu refletir. É um negócio que te faz você parar na hora. Você pode estar tudo empolgado, mas quando você chega ali, você é obrigado a falar, não, tem alguma coisa aqui que eu tenho que saber. Então você chega ali em Atos 7, 22 e 23, que é uma profecia terrível. Por que é terrível? Porque você pode ver, muitos me dirão naquele dia. Olha como é que o negócio é perigoso. Ele já não está falando que é poucos, ele está dizendo que é muitos. E se você parar para pensar, não, peraí, realmente tem muitos mesmo por aí. Que se diz isso, diz aquilo, diz igreja, não sei o quê. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizemos nós no teu nome? Olha, usaram o nome dele só. Não autorizado por ele. Não que o Espírito de Cristo esteja na vida dessas pessoas para eles usar. Não, eles estão usando porque querem usar. Porque acha bonito, porque dá dinheiro, porque dá lucro. Aí, em meu nome expulsarão os demônios. Meu nome profetizarão. Meu nome fazerão muitas maravilhas. Mas o que Jesus responde para eles no 23? Aquilo ali é assustador, irmão. Jesus diz assim, eis que vos direi abertamente, apartai-vos de mim, vós que eu não vos conheço. Não vos conheço. Você já pensou você chegar, você a vida inteira, talvez até, orando, expulsando demônio, profetizando, sei lá mais o quê, e de repente, você naquele dia vai dizer, Senhor, mas eu fiz isso. Ele vai dizer, mas eu não conheço vocês. Ou seja, quem que pediu para você usar o meu nome? O meu espírito disse isso para você? Não, então não te conheço. Já pensou que susto? E por quê? Porque diz, apartai de mim vós que eu não vos conheço, que praticais a iniquidade. Aí é que vem o segredo. O que seria prática de iniquidade? Por que Jesus falou exatamente prática de iniquidade? Porque a prática de iniquidade já é um pecado. Isso já é uma prova. Quando você vê alguém praticando essa iniquidade, você pode saber, ele não é conhecido de Jesus, que é o que Jesus está falando, ou não vai ser conhecido por Jesus. Então é assustador. Então se você não entender o que é iniquidade, você tem que saber.
Todos nós aqui temos obrigação de saber, pelo menos, o que significa pecado de iniquidade. Se você não souber o que é isso, então você vai estar no meio desse povo aí. Porque a maioria desses pregadores estão praticando, ensinando você a praticar iniquidade. Então, não é só eles que não vão ser conhecidos, vocês também. Você já pensou que susto que você vai levar? De repente você está de longe, vendo lá o seu tal líder, que a vida inteira você seguiu, acreditou, e de repente o teu líder lá, Senhor, mas eu fiz isso, aquilo, e aí você vai ver o Senhor dizer para o teu líder, ó, apartai de mim, vós que eu não conheço vocês. Você leva um choque, né? Você fala, ixi, rapaz, mas se ele não conheceu nem ele, imagine eu. Pois é. Você vai ficar até com medo de falar, né? Você vai ficar até com medo de perguntar, e eu? Você nem vai ter coragem. Quando você vê lá que os grandão já, o Senhor diz que não conhece, você fala, nossa, deixa eu até me esconder aqui, porque agora não é assim. Só que esse momento aí já é tarde. E mais um detalhe, muito importante. Quem que seria esse grupo? Você já parou para pensar? Quem que seria o grupo que Jesus está falando em Mateus 7, 22 e 23? Porque é específico. Não é todos os grupos. Não, é um grupo específico. Por exemplo, nesse grupo poderia ser todos os católicos? Não. Católico não expulsa demônio, não profetiza, não faz milagre. Então, os não sei quantos milhões de católicos está fora dessa lista. Olha que assustador. Aí você fala assim, será que seria os muçulmanos, os árabes lá? Não também, porque eles não fazem nada disso. Olha a situação. Então, olha quantos milhões de pessoas que você já tirou da lista. Aí você põe assim, então deve ser os budistas. Não, budista não usa o nome de Jesus, não profetiza, não cura, não expulsa demônio, nada, não usa o nome dele. Então, todos os budistas também estão de lado. Então deve ser os hinduístas, também não, pode pôr de lado. Então deve ser os... Tá vendo? Então deve ser os batistas, digamos assim, conservadores, a primeira batista. Não também, porque eles nem fazem isso, não expulsam demônio, nem acreditam no nome do Espírito Santo. Então também está fora da lista. Olha como vai ficando pequenininho o negócio. Aí você vai pensar assim, e agora? Rapaz, sabe quem que sobra? Justamente esse pentecostal ou neopentecostal, que é aqueles que aí chega no ponto. Aí você vai falar, bom, é os pentecostal? É. Porque expulsar demônio, profetizar e realizar muitos milagres usando o nome de Jesus, só cai para esse lado aí. É os únicos que você consegue imaginar, enquadrar nessa lista aí. Bom, aí quando você já enquadra... E provavelmente, ainda mais se você está em uma dessas que é pentecostal, você já até gelou. Foi, é mesmo, pois é. Agora vamos ao detalhe. O que seria a iniquidade? Porque Jesus falou, apartai de mim vós que eu não vos conheço, que praticais iniquidade. Quer dizer, eles praticam iniquidade. E agora? E o que seria iniquidade? Pois é. Lembra que lá que diz assim, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriarão. Eita! O que seria isso? Dinheiro. Iniquidade, irmãos, é fazer comércio do evangelho. Porque eles expulsam o demônio, mas cobram o dízimo, cobram oferta, cobram não sei o que, induz e tal. Eles profetizam, mas a troco de dinheiro, de fama, de glória, de venda de CD, de DVD. Olha, isso é iniquidade. Viu como é que você tem que fugir desses lugares? Senão você vai, inevitavelmente, você vai estar praticando iniquidade também. Porque eles querem o dinheiro. E eles vão induzir vocês a inventar um monte de história que você tem que pagar e vão inventar uns motivos doidos lá. Só que é uma prática de iniquidade. Porque eles vão ter que mentir. E aí você está sendo cúmplice. E pior, você pode estar nessa prática também. Olha que situação terrível. Porque não adianta você falar assim, esses aí que Jesus não conhece devem ser os católicos. Não, senhor. Os católicos não conhecem mesmo, nunca conheceu. Mas e esse grupo que tentou usar o nome dele por dinheiro, que expulsou demônio, mas em nome dele por dinheiro, que construiu, que fez carro, pois é, que mentiu, por dinheiro. Isso é iniquidade, gente.
E como é que você vai ficar com essas pessoas, ou nesses grupos, ou nessas empresas, sem praticar isso? Ah, aí que eu quero ver. Você consegue falar assim, não, irmão Samuel, eu frequento lá, mas eu não pago nada. Eu duvido. Primeiro, lá você não pode falar. O que eu estou falando aqui, você não pode falar lá. Eles não vão te dar essa oportunidade. Você acha que eles vão te dar essa oportunidade de você pregar essas verdades aqui? Não vai. Claro que não vai. Porque daí vai estragar o negócio deles. Lembra por que aqui em Atos 4 eles estavam bravos com Pedro e João? Não era só pelo milagre. É porque eles estavam ensinando as pessoas naquele nome. E aquele nome causava um efeito de salvação. E aquelas pessoas que se convertiam, vinham para Cristo, já saíam da sinagoga ou não queriam mais dar dando ouvido lá aos sacerdotes. E aí? E as pessoas queriam ser libertas, queriam cura, queriam salvação, queriam palavras que realmente nutriam elas espiritualmente. Era diferente. Lembra aqueles 2 soldados que foram chamados para prender Jesus? Certamente que os fariseus, né, os mestres, falaram, vai lá e prenda esse tal Jesus lá. Não, ele está fazendo muito tumulto lá e vai lá prender ele. E os soldados obedeciam a ordem. Bom, tá bom, vamos lá. E os soldados estavam indo prender Jesus, a mando dos fariseus. Só que quando eles estavam indo, a multidão era muito grande, eles começaram a ouvir o que Jesus falava. E aquelas palavras eram tão maravilhosas, pena que não ficou registrado o que Jesus estava falando, mas era de um efeito maravilhoso, tão poderoso, que aqueles soldados que foram com ordem para prender, nem falaram para Jesus, ó. Simplesmente eles se aproximaram um pouco assim, ficaram ouvindo Jesus falar, acho que um olhou para o outro. Não, eu não vou prender esse cara não. Ah, eu também não. Não, o que é isso? Não, mas não, vamos voltar lá, dizer que eu não vou e acabou-se. Não quero. Você tá louco. Mas olha, o que é isso? Vou prender um cara desse como? Aí voltaram. O que eles falaram? Nunca vi um homem falar como esse homem falou. Eles nunca nem ouviram. Imagine que coisa linda. Desistiram de prender, mesmo sabendo que deve ter sofrido consequência, porque se desobedeceram uma ordem. Certamente, sei lá, foram presos, sei lá mais o que, mas não prenderam Jesus. E só por quê? Porque ouviram ele falar. Irmãos, o verdadeiro evangelho, ele liberta de tal maneira que tira até aquelas pessoas mal intencionadas de te prejudicar. Tenho certeza que muitas pessoas que vieram ou foram amando de alguém para vir até nós, para quê? Mas quando nos ouviram, falaram, não vou prender esse cara não, ele está falando verdade, ué. Não, vou prender ele por quê? Ele está fazendo nada. Está trazendo um bem, está trazendo a verdade para as pessoas, é isso mesmo, até concordei. Não é assim? Muitos. É diferente. Agora, se você fica por aí falando bobagem, com certeza eles te prendem porque você é concorrente, não tem poder nenhum, não tem anjo em volta e você não tem nada, e você vai preso. Agora os verdadeiros não. Mas irmão Samuel, tem muita gente pregando e não vai preso. Também? Como é que eles vão presos se eles estão lá de acordo com todos eles lá? Maçonaria, claro que não vai prender. Mas eles estão mentindo. E é nítido e claro as mentiras que eles falam. Pecado e iniquidade é o que mais tem no meio. O que é isso? Se você dá uma oferta lá, irmão Samuel, eu dei R$1 lá de oferta. Você acabou de praticar uma iniquidade. Como assim? Lá não é casa de Deus, lá não é igreja, não era para você dar oferta ali. Ali não. Porque a palavra oferta era para você dar para os irmãos pobres necessitados dentro de Jerusalém. Pode ler o texto lá. Você quer ler qual? 1 Coríntios 16, 1 Coríntios 9, 2 Coríntios 9, 6, 9, 7, 9, 8, 9... Pode ler para você ver. Não tem nada para eles. Vocês nunca leram 2 Coríntios 9, 6, 9, 7, 9, 8 e 9, 9? Não, ele só lê para você o 9, 6 e 9, 7, né? O 9, 9 eles não querem ler. Pois é, aí que está a mentira. Porque o 9, 9 responde. E distribuiu e deu aos pobres. E sua justiça permanece para sempre. Então, até aquela coleta, aquela oferta, ou aquela prática de caridade, era para os necessitados, não era para os ricos milionários. Aliás, perante a lei dos homens, vocês já cometem o pecado
né, que é um pecado, de você favorecer uma pessoa que tem muito e você comete um pecado de desigualdade. É um pecado isso aí, sabia? Você deixar de ajudar uma pessoa que de fato precisa, que tem necessidade, e você vai lá dar para um rico, uma pessoa que já tem até sobrando, nem precisa. Isso é uma prática errada. Vocês estão fazendo uma coisa completamente errada. Não é justo. Ah, mas ele precisa. Não, todos precisam. Não, não é assim. Você não pode olhar para um. Irmãos, nós somos um corpo. A igreja é o corpo de Cristo. Nós somos membros individuais, mas estamos nesse corpo. Se o dedinho sofre dor, todo o corpo sofre dor. Se o irmãozinho está necessitado, nós sofremos também. Nós sentimos porque nós estamos no mesmo corpo. Só que como vocês foram ensinados que lá é a igreja, a mentira, vocês sofrem só pelos de lá. Só que lá é a farsa, lá é o outro Jesus, é outro evangelho e é outro espírito. E é fácil comparar. Veja, tente criar uma semelhança, ou tente fazer um paralelo entre o que você está lendo, o que Paulo, Pedro, Tiago, Estevão praticavam, e tente enquadrar lá o que se pratica. Não fecha, mas nem nada. Bom, continuando aqui. Então, em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu, em nenhum outro nome, né, há dada entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Quer dizer, só tem um nome poderoso, que é o nome do Senhor. E esse nome é o nome do Pai, para quem não sabe. O nome Jesus, Yahushua, é o nome do Pai Celestial, não é nem o nome do Filho. O Filho que revelou para nós o nome do Pai. No Antigo Testamento, ninguém sabia o nome do Senhor. Tinha só codinome. Mas no Novo Testamento, o amado Filho, o enviado do Pai, revelou para nós o nome que está acima de todos os nomes, o nome do Pai, Jesus. Viu por que ninguém gosta desse nome? Viu por que Jesus falou, ó, odiados de todos sereis por causa do meu nome? Quer dizer, o nome do Pai. Esse nome, irmãos, ele causa problema. Mas quando você tem o Espírito da verdade. Você vai ver um católico usando esse nome, não tem efeito nenhum. Você vai ver um outro batista usando, não tem efeito nenhum. Você vai ver... Agora, o verdadeiro, quando usa, dá problema. Porque ele está autorizado. Ele tem efeito. O Espírito Santo endossa, testifica, funciona. Olha a diferença, olha o 13. Então eles vendo, ó, Atos 4,13. Então eles vendo a ousadia de Pedro e João, eles quem? A cúpula sacerdotal, os líderes, sacerdotes, um sacerdote, ancião, tal, tudo ali, ó. Ó, vendo a ousadia de Pedro e João, informados de que eram homens sem letras, indoutos, ó o detalhe. Ó o detalhe. Pedro e João em nenhum momento precisou fazer um curso de teologia. Nem foram fazer nenhum tipo de nada. Jesus nunca dizia, olha Pedro, você tem que estudar, você tem que... Nada. Eles andavam com o mestre naquela simplicidade, viu o Senhor praticar aquilo realmente, cura, milagre, ressuscitar mortos e tal, eles ficavam vendo aquilo, perguntavam para Jesus o que é aquilo, o que não é, algumas vezes não entendiam, Jesus tinha que explicar para ele. Então, eles aprenderam na prática. E sabe quanto tempo foi? Vamos parar para pensar. Quantos anos que você acha que Pedro e João andou com Jesus para aprender? 10 anos? Não. 20 anos? 15? 30? Não. Como assim? Ué, pare para pensar. O ministério de Jesus foi 3 anos e meio. Só. E ainda você tem que dar um desconto, porque eles não ficavam 24 horas com Jesus. Então eles aprenderam o quê? Vamos fazer uma conta rápida. 3 anos, vai, pronto. Dá um desconto aí de meio ano. Os 3 anos é que eles viram Jesus falar, ou aprender. Quer dizer, aprenderam entre aspas, né? Na verdade, eles passaram a aprender a partir do Espírito Santo, mas algumas coisas eles observaram e aprenderam. Mas quanto tempo durou? 3 anos. Agora eu te pergunto, quantos anos você está no sistema?
Irmão, eu já estou lá há uns 15 anos, 10 anos, tá vendo? E o que você aprendeu? Ih, não dá um choque. Você fala, é mesmo, né? Puxa vida. Pedro e João não fizeram curso, não fizeram bacharel em teologia, não precisaram fazer isso, não fizeram aquilo, não frequentaram escola nenhuma, não, andaram só com Jesus, em menos de 3 anos, aí ó. E mais, eram indoutos e sem letra. Olha que situação. É o que está escrito aqui. Aí eles maravilhavam-se, reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Está vendo? Ó? Eles ficaram maravilhados. Poxa vida, mas esse cara nunca foi na sinagoga estudar. Eu não lembro desses dois. Nós já investiguei a vida deles, era um pescador só simples, andava com aquele tal de Jesus, e muito simples também, e andava com pecadores, samaritanos, sei lá mais o que e tal, leprosos, fazia uns negócios lá assustador, mas, tá vendo? Eles eram informados, eles procuravam investigar. E viram que Pedro e João, de fato, não tinham. Não acharam nada. E eram indoutos sem letra, porque eram pescadores. Viu a situação? Só que ficaram maravilhados, maravilhavam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Entendeu? Olha a continuação. E vendo estar com eles o homem que fora curado, nada tinham a dizer o contrário. Quer dizer, e ainda o que tinha sido curado, o paralítico estava ali, ó, são. Aí que piorou mais ainda. Quer dizer, eles tentaram investigar a vida de Pedro e João para ver se eles fizeram algum curso mágico, sei lá, alguma coisa. Nada. Puxaram o currículo dele? Nada. Talvez informaram com os familiares, mas tem certeza que teu filho... Não, ele era muito simples, ele só pescava enfim. Tá vendo? Só que por que eles se maravilhavam? Porque ele esteve com Jesus. Quanto tempo? Quanto tempo que ele andou com Jesus? 3 anos. Isso eu estou chutando bem alto ainda. Viu só? Mas qual que foi o efeito? O Espírito Santo. E você, meu irmão? E você, minha irmã? Quanto tempo? E o Espírito Santo? Como assim? Não. E o Espírito Santo? E o dom? Cadê? Não, mas é que... Não, é que o quê? Explica melhor aí. Viu como é complicado? Viu que vocês se encontram numa situação de sem palavras? Viu como vocês travam? Que você deve estar na tua cabeça aí, você fica pensando, meu Deus, mano, mas será que eu não tenho uma resposta? Não, mas não é possível, eu tenho que ler mais. E não pense você que você decorar a Bíblia vai resolver. Não vai, não. De repente você deve estar pensando assim, mas é porque realmente eu não leio muito a Bíblia, não tenho muito tempo, mas lá o pregador... Não, pode chamar teu pastor aqui. Pode chamar teu pastor, o teu líder de célula, sei lá mais quem, o teu professor de teologia. Pode chamar, mesma coisa. Ele também vai ficar sem resposta para muita coisa. Porque não vai pensar que eu vou fazer a pergunta que ele quer, não. Não. Eu vou fazer a pergunta que o Espírito Santo me deve fazer. E eu quero ver ele responder. E dou o direito dele fazer a pergunta que ele quiser. Só que o espiritual discerne bem tudo, e de ninguém é discernido. Então ele é tão frito com nós. Não adianta, gente. Se estudar teologia, adiantasse, nossa. Quantos estão formados aí? Não mudou nada. Pedro e João, indoutos sem letra, andaram só 3 anos com Jesus. Mas o que eles fizeram? Sabe o que Pedro e João fez? Por que eles chegaram a esse ponto? Simples, só em 3 anos. Porque, lembra quando Jesus diz lá para os judeus que criam nele? Olha, se vós permanecedes na minha palavra, é na palavra dele, não era dos fariseus, do sacerdote, coisa nenhuma. Permanecer nas minhas palavras, verdadeiramente sereis meus discípulos, condicional, sereis futuro. Tá vendo só? Aí, ó. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Parece ser tão simples, né? João 8,31, 8,32. Parece ser muito fácil de ler, mas a profundidade e o poder que está nessas palavras você não tem noção. E você entrar nesse contexto para você viver aquilo ali, não é assim. Quantos anos que você diz que já ouve o evangelho? Você não se sente envergonhado um pouco?
Fala sério. Talvez você fale assim, realmente eu preciso orar mais. Não é só isso. Você precisa nascer de novo. Você precisa conhecer essa verdade que liberta. Primeiro que você está preso. Você não está solto, você está preso. Você está preso a uma doutrina, você está preso a um ensinamento errado, você está preso a um outro espírito, você está em outro evangelho e você não conhece o verdadeiro Jesus, você conhece um outro Jesus. Talvez você vai dizer assim, o que é isso, moça? Mas você está exagerando. Não estou não. Nem você, nem eles lá conseguem responder essas perguntas. E por quê? Porque não tem o verdadeiro Jesus. Aí é que está. Isso é triste e assustador. Você pagou por tudo isso. Você levou sua família, você levou pessoas, você levou amigos lá para dentro do sistema. E você continua um escravo, preso. Pouquíssimo conhecimento, uma coisa muito lamentável. Não desenvolve. Pense que dureza para um pai e para uma mãe ter um filho que não desenvolve. Ele é raquítico, ele não cresce, ele não aprende, ele não desenvolve, ele continua criança a vida toda. Deve dar uma tristeza. Tudo bem que o momento de criança é bonito, é lindo, mas você vai querer teu filho crescer, ficar adulto, casar, gerar filhos, netos, não é assim? Agora imagine o evangelho. Então você conhece o cara hoje, ou recebeu Jesus. Aí você não vê mais teu colega, sei lá, uns 15, 20 anos. De repente você encontra de novo. Mesma coisa. Irmão, tô aí, sofrendo aí, né? Tô indo aí na casa. Mesma coisa. Hoje é dia de culto. Aliás, hoje eu tenho que levar o dízimo. É só isso a conversa. Mais nada. Sabe o que eles aprenderam em todos esses 15 anos? Malaquias, mal interpretado. Não existe. Dízimo, dinheiro mensal, nem está nas escrituras, nem está na Bíblia. Ixi. Aí, ó. Rituais. Uma meia dúzia de palavras ali. Salmo 91. Que mais? Só. E rituais. E vento e doutrina. E vaidade. E fanatismo. E. Nossa. E não é? E não é? Bom, continuar a leitura. Olha o versículo 15. Atos 4:15. Todavia, mandamos sair fora do conselho. Então, quer dizer, eles pediram para que Pedro e João saíssem fora do conselho. Quer dizer, a culpa dos líderes. Peraí, vamos tirar eles de fora aqui que nós precisamos fazer um complô entre nós aqui. Vamos resolver. Aí tiraram eles para fora e conferenciavam entre si. Olha o que eles falavam, dizendo, puxa, o que havemos de fazer com esses homens, hein? E aí, João Alexandre, e aí sacerdote, aí somos sacerdote, aí fariseus, aí anciãos, o que vão fazer com esses homens? Porque a todos os que habitam em Jerusalém, manifesto que por eles foi feito um sinal notório e não podemos negar. O paralítico está lá, tá lá andando, dando pulo, já está querendo até se candidatar às Olimpíadas do final do ano. E agora? Como é que vão fazer? O cara é paralítico, mas agora está pulando lá mais que uma gazela e não temos o que fazer. E aí? E eles lá, imagine o que eles não estavam falando ali. Que aqui ficou registrado só um pedacinho. E provavelmente, quem será que registrou isso aqui? Tem mais um detalhe. Aqui dizem que Lucas que escreveu Atos. Então Lucas devia estar lá no meio. Ou tinha algum informante lá. Ou teve alguém que depois se converteu e passou isso. Porque a reunião deles era fechada. Eles colocaram Pedro e João para fora. Se reuniram, né? Digamos assim, como se fosse em porta fechada. Só entre eles. Quem que relatou isso aqui? Foi alguém até que se converteu lá e depois contou. Sabe o que eles falaram lá? Assim. Ou não é? Porque, pare para pensar. Como é que surgiu esse comentário aqui? Porque tinha alguém lá que depois contou. E alguém lá da cúpula que talvez se converteu e falou, realmente, sabe o que eles falaram aquela vez lá, Pedro? Eles falaram assim. E o Lucas escreveu. Olha a continuação. Mas para que não se divulgue mais entre o povo, vão ameaçar eles. Não, já sei. Vão botar medo, aí, ó, ameaçando-los, para que não falasse mais neste nome, o nome de Jesus, a homem algum. Olha, imagine, proibir você de falar. Eles proibiram. Chamaram Pedro e João, vamos, é o seguinte, vamos ameaçar eles, vamos
vamos botar medo neles, vamos dizer que, né? Até porque eles devem ter medo, porque o líder deles nós já matemos. E nós sabemos que nós mata mesmo. Nós somos maçom e nós temos poder, eles vão ter medo. Você vê que eles já ficaram presos. Então é isso mesmo. Então, adiantou? Não. Irmão, não adianta, gente. Não adianta os caras ficar bravos. Não adianta os fariseus fazer mandinga, oração ao contrário, macumba gospel. Eu vou orar para que Deus desça um fogo. Não vai. Vai cair um raio na cabeça. Não adianta. Não adianta. Aí, ó. Mas para que não se divulgue mais entre o povo, ameaçamo-los para que não falasse mais nesse nome a homem algum. Ó a resposta. Aí, ó. Então, combinaram, né? É isso aí? Então, vamos falar? Então vamos ameaçar? Então vamos. Olha lá. Aí chamando-os, agora chamaram eles. Vem cá. Pode vir aqui. E Pedro e João, tranquilo, vamos lá, vamos ver o que eles querem lá. Disseram-lhe, absolutamente não falasse, nem ensinasse no nome de Jesus. Então a preocupação não era só que o paralítico tinha andado. É que o nome de Jesus fez aquele paralítico andar. E esse nome causava uma situação porque eles que mataram. Estava vindo à tona. Eles falaram, nossa, olha que situação. Logo, logo as pessoas vão começar a se informar porque nós matemos ele. E aí? Não adiantou. Olha a continuação. E respondendo, porém, Pedro e João. O que eles responderam? Vamos ver. Ele disse-lhe, julgai vós que é justo diante de Deus ouvirmos antes a voz do que a Deus. Tipo assim, você acha que nós vamos se preocupar com o que vocês estão falando para nós? Você acha que nós vamos obedecer vocês? Presta atenção aqui que Pedro e João estavam falando com a maior cúpula de autoridade, de líderes da época do judaísmo. E você com medo desse filhote de pregador que nem pastor é. Aí não pode falar de ungido. Que ungido? Que ungidos são esses caras que estão botando medo em vocês? Não, você não pode sair daqui. Se você sair daqui sendo desigrejado, você não pode sair daqui, porque senão o demônio devorador vai te pegar. Mentira! Você não pode deixar de pagar o dízimo, porque senão o demônio... Mentira! E vocês com medo. Ó, não dê ouvido a esses caras da internet. Cuidado, não saia daqui. Gente, é tudo mentira. Vocês estão com medo do quê? Esses caras não podem fazer nada. Olha lá, Pedro e João, indoutos sem letra, falaram, você acha que nós vamos dar ouvido a vocês? E não era qualquer um que eles estavam falando. Eles estavam falando com os maiores líderes judaicos da época. Sumo sacerdote, João Alexandre. Os caras tinham poder de prender, de matar se quisesse. E eles bem sabiam disso. Tá vendo só? Olha a diferença. Mas você sabe por que eles tiveram essa ousadia? Você sabe por que Pedro falou isso e João? Porque eles tinham coragem, ousadia, cheio do Espírito de Cristo. Sabe por que você é covarde e não tem medo de falar? Porque você nem o Espírito de Cristo tem. Se você tivesse, você nem teria esse medo que você tem. Porque você tem medo. E você sabe que você tem medo. Quantas vezes você pensou em falar, mas o medo não deixou. Ai, mas se eu falar, ele vai me pôr para fora, ele vai me excluir da congregação, e eu vou perder meu cargo, e eu vou ficar fora da igreja, vou ser um desigrejado. Mentira. Pare para pensar. Você com medo de um lobo devorador. Você com medo de um falso pastor, que nem pastor é. Falso. Como assim? Falso. Não tem dom. Imagine. Viu a diferença? Pedro e João falaram, julgai justo diante de Deus. Coisa linda, né, irmãos? Quando você lê isso aqui, você fala assim, puxa vida, cadê os Pedro? Cadê o João? Cadê? Cadê esses homens? Sabe? É esses que nós estamos, ó, Senhor, levanta Pedro e João, levanta Paulo, levanta pessoas com coragem para falar. Não esses covardes aí que morrem de medo de um líderzinho ali que não tem nada. Se os caras têm medo de um falso, imagine o verdadeiro. Então, misericórdia. Não pode mexer com o ungido, não pode... O líder. Que líder? Onde está escrito líder? Eu quero que você me ache. Paulo dizendo, eu sou o líder de vocês, hein? Não tem. Paulo declara, ele e os pregadores, né? Que ele vai dizer lá em Coríntios, nós não pregamos a nós mesmos, e sim Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor a Cristo. Vocês estão ouvindo aqui um servo, um humilde e pequeno
servo. Um garçom que vocês estão ouvindo. Eu jamais vou dizer que sou líder de vocês. Não sou nem maluco. Sou um simples, humilde servo. Garçom, tá bom assim, não? Eles conseguem falar isso? Não. Deus o livre. Eles têm que falar que são bacharelados, que eles são idolatrados. Não. Eles querem que chame eles de pastor. Não, por mim vocês podem chamar de irmão Samuel, servo Samuel, só Samuel. Tá de bom tamanho. Não tô nem aí. Porque o nosso único Senhor e Salvador é que é o nosso único cabeça e líder, e mestre e Senhor, hoje e sempre. Viu a diferença? Dá para você entender essa diferença? Não? Dá, né? Continuando, né? Já estamos encerrando aqui a programação, porque é 21 horas e 31 minutos. Olha, ó, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. E agora? Olha aqui, ó. Mas eles ainda ameaçaram mais, e não achando motivo, porque não acha mesmo, para os castigar, ou matar, prender, né? Deixaram-nos ir, por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecia. Irmãos, o povo estava glorificando. O povo está dizendo maravilha, Deus usa desses irmãos mesmo. Deus usa desse tal Pedro e João, que coisa linda, enfrentou todo aquele clero, não tem medo, fala com ousadia. Irmãos, esse é o segredo. Você não pode ter medo de pessoas que não têm nada. Claro que nós vamos respeitar os que têm o dom, mas esses caras não têm. Vocês sabiam que eles precisam se converter? Vocês sabiam? Vocês sabiam que esses pastores que vocês chamam de pastor e líderes, eles precisam nascer de novo? Você acredita nisso? Nascer de novo da água do Espírito. Se é que o Espírito Santo vai dar essa oportunidade a eles. Não sei. Eu acho meio difícil, mas se eles se arrependerem mesmo, o que eu acho mais difícil ainda eles se arrepender, o Senhor até concede, mas cadê que eles vão se arrepender? Olha lá o 22. Pois que tinham mais de 40 anos o homem a quem operava aqueles milagres de saúde. Olha, e soltou eles e foram para os seus e contaram tudo o que lhe disseram, e os principais, os sacerdotes e os anciãos, olha, e ouvindo eles isto, unânime, levantaram a voz a Deus e disseram, Senhor, tu és o Deus que fizeste o céu e a terra, mar e tudo que nele há. Está vendo só, irmãos? Esse é o evangelho. É difícil? Não, é fácil. Ah, irmão Samuel, não tem que pagar nada. Jesus já pagou tudo, gente. Nós temos que abrir a nossa boca pelo dom que o Senhor nos dá e concedeu e falar, verbalizar, levar as pessoas à verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Você precisa conhecer o Espírito de verdade com urgência, se você ainda não tem. Porque se você não conhecer o Espírito de verdade, você nunca vai ser liberto dessa sinagoga, nunca. Você não vai ter força. Você não vai ter coragem, você não vai ter ousadia, você não vai receber dom. E aí, você vai ficar lá, preso, pagando. E aí? Não adiantou nada. Então é isso, abençoados. A diferença do evangelho da verdade, da simplicidade e escrita, lida, entendida, e esse outro evangelho, ou esse outro Jesus, porque é fato que existe, Paulo deixou muito claro isso em 2 Coríntios 11, só para terminar aqui, só para vocês verem que existe outro. Olha aqui, ó. 2 Coríntios 11, 4. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus, que nós não temos pregado. Irmãos, pare para pensar. Qual seria outro Jesus que eles não tinham pregado? Esses aí, ó. Vocês estão recebendo, ou já receberam, um outro Jesus, que Paulo e Pedro nunca pregaram. Porque vocês receberam o Jesus da sinagoga. Que esses camaradas hoje, no século XXI, sei lá o que, estão pregando para vocês. Mas não é o mesmo. Você tem que admitir que não é. Olha, ó. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus, que nós quem? Pedro, João, Paulo, os demais, pelo Espírito Santo, temos pregado, ou se recebeis outro Espírito, olha aí, ó, outro Espírito. Tem outro Jesus e tem outro Espírito, não tem aqui? Está escrito aqui.
e não recebeste, e recebeste outro evangelho, viu? Presta atenção, tem outro Jesus, que está escrito aqui. Já de prévia, de profecia, já estava aqui, outro Jesus. Tá certo? Que eles não tinham pregado, justamente esse. Então, quer dizer, pegar o que Paulo pregava, o que esses pregadores pegam, é outro Jesus completamente. Tá vendo? Se receber outro espírito, olha a consequência de você estar no lugar errado e ouvindo um outro Jesus. Você vai receber até um outro espírito, que é o espírito do erro. E o que mais? E receber outro evangelho. Tem outro evangelho, meu querido. Se você pensou que era só um, na verdade é só um, mas Paulo está dizendo pela profecia que haveria outros que iam pregar outro evangelho para vocês. É esses aí, Evangelho de prosperidade, evangelho de construir tesouro na terra, evangelho de dízimo da mentira, evangelho de liderança, evangelho de... É isso aí. De política, evangelho de maçonaria. Pois é isso aí. É outro. E o que diz o finalzinho? Que não abraçaste, com razão o sofrereis. Irmãos, saia. Não tenha medo. Ore. Nasça de novo e saia. Você não vai perder nada, você só vai ganhar. E como você vai crescer na graça e no conhecimento? Porque eu estou muitos anos fora, mas pense em anos. Praticamente 25, 30 anos fora do negócio. Você acha que eu fiquei desatualizado? Você acha que quem você está ouvindo é uma pessoa que não sabe do que está falando? Por ter ficado tantos anos fora do sistema? Ou vocês acham que eu aprendi muito, muito, muito mais do que alguém que está lá há 30, 40 anos? Veja os irmãos que nos ouvem aí. Quanto que cresceram na graça e no conhecimento. Nossa. Veja quanto que o Espírito Santo ensinou esses abençoados aí. Faça um teste. E saia dessa escolinha de mingau que não adianta. Parece ser bonito, mas não adianta. É isso aí, abençoados. 21h38. Vamos estar encerrando aqui a programação. Os demais aí que estavam ouvindo, os irmãos e as irmãs... não sei se está sendo transmitido pelo Facebook, acredito que sim. A Ana Paula está fazendo a transmissão lá, e se deu tudo certo, que benção, porque às vezes lá dá algum problema técnico lá. Mas enfim, os que depois quiserem mandar perguntas, tem o WhatsApp, que é para quem já tem, e os demais aí que querem participar. Domingo de manhã, a irmã Maria vai estar com a programação também, Evangelho Gratuito, às 9 horas da manhã. No sábado, amanhã, às 15 horas, eu vou estar também falando, e às 20 horas. Domingo de manhã, a irmã Maria também vai estar falando às 9 horas, novamente eu às 15 horas e às 20 da noite. E os demais aí que nos ouviram, fiquem na gloriosa paz do Senhor Jesus, um bom descanso a todos. Quem quiser depois, tiver mais alguma pergunta, alguma coisa, fique à vontade, para a gente estar conversando. É isso aí, abençoados. Fiquem na paz e até mais. Espírito Santo, minha solução, resposta certa das minhas orações. Espírito Santo, consola.